Oi, gente, eu sou Fernanda Lanzarin, diretora de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, e convido vocês a assistirem mais uma produção da Federação para a UIA 2021. Você sabia que inúmeros municípios tentaram aprovar a revisão de seus planos diretores durante a pandemia? Como podemos revisar algo tão importante em um momento onde não se pode aglomerar e contar com a devida participação popular? Para responder essa e outras perguntas, confira o debate a seguir. Olá, eu sou Patrick Carvalho, sou arquiteto urbanista, secretário de Políticas Públicas e Relações Institucionais da FNA e vou mediar a nossa conversa de hoje. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos que nos assistem e convidá-los para o nosso debate sobre planos diretores e as cidades em disputa. Nós vamos receber 4 convidados de diferentes cantos do Brasil que vão nos contar um pouco sobre os processos de revisão dos planos diretores, especialmente durante esse período de pandemia. É importante destacarmos que a participação popular é imprescindível quando se fala em revisão de planos diretores, e a gente se pergunta como é que se pode proporcionar participação popular em um período de distanciamento social, e qual é a legitimidade desses processos todos. Eu aproveito para convidar a todos para acessarem o nosso QR Code, que está aqui no vídeo, e conhecer um pouco mais sobre a luta sindical. Participem, tragam suas ideias. Nós precisamos de entidades fortes e unidas. Os nossos convidados são a Sara Andrade, que é arquiteta urbanista, é doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colaboradora do Fórum Direito à Cidade, projeto de extensão da UFRN, e acompanha o processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Ela é delegada na conferência final do Plano Diretor, representando o SINARC Rio Grande do Norte. É também conselheira de planejamento do município, representando o IAB do Rio Grande do Norte, e é integrante do coletivo Salve Natal. O Marcelo Leão é nosso convidado de Florianópolis, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Urbanístico e Ambiental pela PUC Minas Gerais, mestrando em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Advogado no ramo de Direito Urbanístico, ele presta assessoria a associações de municípios, movimentos sociais e profissionais do planejamento urbano na formulação, revisão, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de política urbana. Ele é membro do Instituto Gentes de Direito e é o conselheiro regional sul do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU. A Maria Caldas é arquiteta urbanista, ela é doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela foi diretora de infraestrutura social e urbana da Secretaria Nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ela integrou o Comitê Nacional de Acompanhamento do Programa Minha Casa Minha Vida e o Conselho Nacional das Cidades no Governo Federal. Atualmente, é secretária de Política Urbana de Belo Horizonte, onde também já exerceu o cargo de secretária de Planejamento Urbano. E o Maurílio Chiaretti, arquiteto urbanista, é o nosso convidado de São Paulo. Ele tem pós-graduação em História, Cultura e Sociedade, é ex-secretário adjunto de Habitação e Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires e ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo. Atualmente é consultor técnico da FACESP, a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. É responsável técnico do escritório IBI, onde atua com assistência técnica para habitação de interesse social, em melhorias habitacionais e regularização fundiária. Atualmente é diretor de Relações Sindicais e Institucionais do SASP e conselheiro do CAU São Paulo. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com todos vocês aqui. Nós temos, logo de início, vamos fazer uma primeira rodada, e eu gostaria que a Maria Caldas apresentasse para a gente um rápido panorama sobre o processo de discussões e aprovação do Plano Diretor de Belo Horizonte. O plano está aprovado e eu gostaria que você destacasse quais foram os principais avanços e quais foram os principais embates. Obrigada, Patrick. Realmente, nós só aprovamos um plano diretor em 2019, final de 2019, entrou em vigência em fevereiro de 2020. E foi um longo processo de negociação, disputa e discussões na cidade, uma vez que ele foi fruto de uma discussão pública que ocorreu em 2014, né, para se dimensionar o tamanho do embate, aí 5 anos de
de embate com a sociedade, com a Câmara, com o mercado imobiliário, para conseguir aprová-lo. Então, eu começo destacando exatamente o que você falou no início, a importância que teve no nosso processo a participação popular. Porque Belo Horizonte ela tem uma tradição desde 96, desde 1996, os planos diretores, ou o plano diretor, ele é a cada 4 anos reavaliado, revisto, revisitado, mediante um processo de conferência. Ele só pode ser alterado nessa situação. Nós fizemos a 4ª conferência que aprovou o plano. Ela dura, em média, essa durou 24 semanas, né? Mas a gente já teve conferência com um período maior, todo final de semana, todos os sábados, o dia todo de capacitação, aula, discussão regional, preparação dos delegados, até que a gente consegue fazer um recorte de delegados eleitos pelas pessoas em 3 segmentos, que são os segmentos que representam o mercado imobiliário, o setor técnico da cidade, aí as universidades, os institutos, como os institutos profissionais, como arquitetura, e engenharia, e todos da área afim, né? E também 1/3 de representantes do setor popular. Esse grupo é que vai deliberar, decidir e votar sobre cada alteração do plano diretor, e isso tem garantido um processo, pelo menos, se não assegura a aprovação, é uma força de resistência muito grande que a cidade criou. Então, isso é uma estratégia muito importante. Eu acho que, no caso de Belo Horizonte, assim, eu destaco isso e citaria que esse plano atual ele fez uma revisão muito grande das propostas de desenvolvimento urbano. Primeiro, ele mudou a lógica da estrutura de adensamento, adotando um conceito de DOT, né, de desenvolvimento orientado pelo transporte. Então, a cidade passa a ter os seus maiores adensamentos ao longo dos eixos de transporte, obviamente, para diminuir a necessidade, né, de deslocamento e aproveitar, otimizar a infraestrutura que está instalada, associado a um estudo de capacidade de suporte das áreas, das demais regiões da cidade. Esse estudo de capacidade, ele foi o parâmetro que a gente adotou para definir os coeficientes máximos possíveis. E a partir deste parâmetro de coeficiente máximo, o atingimento desses coeficientes ele vai se dar a partir da outorga, porque Belo Horizonte adotou o coeficiente básico, único e unitário para toda a cidade. Esse certamente foi o ponto, já respondendo a segunda pergunta, de maior dificuldade, né, de maior conflito, porque, obviamente, é uma mudança muito grande de conceito, né? Você dividir o ônus também, não só o bônus, mas o ônus da urbanização da cidade, e discutir a diferença entre o direito de propriedade e o direito de construir. Então, é uma mudança de cultura muito grande que gerou uma grande polêmica na cidade. Eu ainda, para finalizar, eu faria também um destaque para o fato de que todo esse recurso da outorga onerosa ele vai para o Fundo Municipal de Habitação para investimentos ou produção de moradia, ou urbanização de assentamento precário, que também é uma diferença muito grande, é só 0,3% do território que vai para um outro fundo de centralidades, mas a maioria absoluta vai para o fundo de habitação, que é uma garantia, né, de uma distribuição um pouco mais justa do que historicamente vem se fazendo com as cidades, né? Para os 2 últimos aspectos que eu acho que ainda vale a pena, é a lógica das novas centralidades, de criar, junto com o DOT, a ideia de fortalecer e descentralizar unidades de serviço associadas a uma alta qualidade urbana, com a valorização dos espaços públicos, que no plano são chamados de centralidade. E uma estreita correlação com a nova agenda urbana, dedica um capítulo inteiro
a dizer como é que a política urbana, dentro de uma legislação de uso e ocupação do solo, que, aliás, o plano diretor nosso unificou, só existe plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e parcelamento é uma coisa só, também considero isso um avanço, como é que isso dialoga com os ODS, né? Porque é um dos aspectos principais do plano é a recuperação ambiental da cidade. Maria conseguiu, nesse tempo curtíssimo, destacar os aspectos importantes na aprovação do Plano Diretor de Belo Horizonte, né? A questão do coeficiente único é sempre um embate muito grande. Obrigado aí pela clareza e pela concisão, Maria. Agora o Marcelo, que é de Florianópolis, vai apresentar para a gente um panorama sobre a revisão do Plano Diretor de Florianópolis. E eu gostaria também, Marcelo, que você pudesse destacar os principais aspectos em disputa na cidade. Olá, Patrick, tudo bem? Como vai meus colegas aí de debate? Um abraço a todos e a todas. Né? De fato, assim, existem muitos aspectos a serem trabalhados, né? Então, a gente poderia, num panorama desse sobre a revisão do plano, eu gostaria de focar em dois grandes aspectos que estão em disputa, né? Não sem antes dizer, gente, que o plano em vigor hoje em Florianópolis, ele é fruto, antes eu estava pensando em dizer que ele era fruto de uma novela, mas na verdade ele é fruto de uma série que tem várias temporadas mal escritas e mal interpretadas por agentes de governo e por setores alinhados com o pensamento econômico da cidade desde os meados dos anos 1990, vem se arrastando, né? E ao longo desse tempo se perdeu grandes oportunidades, né, entre jogos de ida e vinda, movimentos de idas e vindas da democracia participativa. Teve alguns lampejos de participação da década de 1990 até 2014, quando ele veio a ser aprovado, se perdeu grandes oportunidades, né, de se assegurar uma efetiva participação e o diálogo, né, essa dimensão dialógica do plano, que é importante até para expressar mesmo que cidade a gente tem e aonde a gente quer chegar com essa cidade e para quem, né? É que a lei que viria finalmente ser aprovada em 2014, ela é fruto de... Ela resultou num triste fim de uma temporada dessa série, né? Na base do planejamento do auditório e da truculência na aprovação. Quem estava em Florianópolis aqui na época e viu a forma como na tramitação na Câmara Municipal, na época, na legislatura da época, né? Como foi carregado de violência, como foi trancar as portas da Câmara. Um plano diretor que deveria ser participativo, teve a Câmara com as portas fechadas e com a polícia fazendo cordão de isolamento por dentro e por fora, né? Então, é uma lei que resultou-se, né, também, um outro triste fim dessa temporada, numa lei que, assim que aprovada, até hoje pede ajustes, né? Inclusive que abriu mais uma temporada dessa série. E ao que parece, até que se prova em contrário, hoje existem intenções de alteração do plano não para reparar o dano que sistematicamente vem sendo causado à democracia participativa. E aí eu queria falar de um primeiro aspecto em disputa que eu vejo como um primeiro dano. A forma como se dialogou e ainda se dialoga na cidade. Sem ampla participação, sem audiências públicas nas quais as pessoas não entrassem mudas e saíssem confusas, né? Com o conselho da cidade, que tivesse uma composição, né? Hoje temos um conselho da cidade que tem uma composição que talvez não expresse a pluralidade necessária nas representações, e um conselho que é não deliberativo, né? E que faz democracia representativa, muitas vezes, onde deveria ser participativa e por que não direta, né? Se vê muita iniciativa hoje de alteração do plano de Florianópolis, requerendo tramitações de urgência, cuja própria urgência é questionável. E já entrando no segundo aspecto, que para mim é também um segundo dano de um aspecto em disputa, que são as alterações propriamente ditas, né? Alterações de conteúdo para liberar empreendimentos, e se sustenta aqui para o Florianópolis atualmente, nesse momento, que uma das alterações, por exemplo, propostas agora para esse plano, ela visa liberar de vez a pressão por ocupação em áreas inundáveis, especialmente numa planície conhecida como Pântano do Sul aqui. Então, assim, gente, muitas vezes, quando a imagem
vale por 1.000 palavras, eu gostaria de dizer que, no caso dessa alteração proposta, penso eu que uma imagem de vídeo vale não só por 1.000, mas por todas as palavras do mundo em todos os idiomas, né? Então, eu peço que rode aí, após ver essas imagens, né, a gente consegue perceber, né, o que significa você não cruzar a dimensão técnica com a comunitária e o que significa uma proposta de alteração feita por um conselho que dá um poder pífio para a população. O pouco que sobra, né, de representação nesse conselho seria seguir recomendações do conselho sobre alterações do plano. A lei do plano é clara quanto a isso. Qualquer proposta de alteração do plano diretor, né, ela pede um parecer do conselho, um parecer prévio, tem que ser objeto de debate público e ainda tem que ser acompanhado de uma série de análises técnicas de impacto e consulta às comunidades. Nada disso tem sido feito. Tá certo, Marcelo, obrigado. É um depoimento importante, né? Assim, o Marcelo é um estudioso do assunto e é bastante impactante a gente ouvir esse relato do Marcelo logo após a fala da Maria, que, né, trouxe uma experiência radicalmente diferente de investimento público na participação. Para prosseguir, eu convido agora a Sara a apresentar também um panorama sobre a situação da revisão do plano diretor da cidade de Natal e também, se possível, destacando os principais aspectos que estão em disputa naquela cidade. Sim, claro, Patrick. Boa noite aos meus colegas de mesa, né? Em nome do Fórum Direito à Cidade, eu agradeço o convite e também em nome de todos esses outros grupos que eu venho conseguindo representar nesse contexto de revisão do plano diretor. Eu queria fazer um esclarecimento inicial, né, sobre o histórico do planejamento urbano em Natal. A gente tem uma tradição de planos diretores ainda datando de 84, né, então a gente tem, se a gente for pensar num desenho histórico, um certo caminho de êxito no planejamento e na conquista de avanços do ponto de vista da proteção à paisagem, né, Natal é uma cidade litorânea, turística, do ponto de vista da proteção a comunidades vulneráveis, que também historicamente ocupam as áreas de orma. Então, numa escala mais ampla, numa perspectiva, no cenário mais amplo, a gente tem um conjunto de elementos que estão postos nos nossos planos diretores, né, que foram se sobrepondo do ponto de vista de conquistas nesse âmbito, nesse meio que a gente tenta observar a construção de uma gestão do planejamento democrático, né, para todos e todas. Mas com esse processo de revisão do plano diretor, né, que eu preciso dizer que ele não começou na pandemia, ele começou ainda em 2017, né, cumprindo o prazo máximo que o Estatuto das Cidades estabelece, já que o nosso plano em vigor foi aprovado em 2007. E aí, nesse primeiro ano de discussão, a gente teve pouquíssimas atividades que giraram em torno, sobretudo, da definição de um desenho metodológico do processo. E aí, assim como essa novela, nessa série que Patrick trouxe, que Marcelo trouxe, e evidenciou, né, o protagonismo da universidade no contexto da nossa revisão, também temos aí o protagonismo de alguns grupos vinculados à universidade, sobretudo o Departamento de Arquitetura e de Políticas Públicas, né, que contribuíram com esse desenho metodológico, mas aí entre 2017 a gente cai numa lacuna, no hiato, em que nada aconteceu, né, e aí em fevereiro desse ano, em fevereiro de 2019, a gente tem uma retomada meio abrupta, com um corpo técnico da secretaria completamente diferente, chegando com um calendário conceitual, seja lá o que isso signifique, apresentando para a gente a possibilidade de fazer um processo de revisão entre agosto e novembro, ou seja, fazer oficinas de leitura da cidade, lançar estudos técnicos, discutir, promover uma conferência das cidades em 3 meses, em pouco mais de 3 meses, né? E aí, essa pressa toda de discutir todo o processo de revisão nesse curto período parecia ter algo a ver com o fato de que o ano seguinte era um ano eleitoral, né? E aí um plano diretor estrategicamente revisado nos parecia ser uma importante moeda de troca, né? Vamos dizer assim, uma possibilidade ímpar de fazer boiadas locais passarem. E aí a gente justificou essa pressa em função dessa conjuntura política, né? Essa forma, ela sempre foi muito contestada por nós, né? Acionamos o Ministério Público do Estado diversas vezes, participamos de mediações com a intenção de qualificar essa participação, de entender que a municipalidade queria revisar, de fato, né? Porque isso nunca foi evidenciado,
Nós da academia e, de uma forma geral, as parcerias com os movimentos populares tinham uma avaliação bastante positiva do plano, no sentido dos seus instrumentos. No entanto, a gente tinha uma agenda de regulamentação de muitas coisas que ficaram pendentes de 2007 para cá, né, e até de antes disso. Então, a gente tinha essa agenda de regulamentar muito desses instrumentos que nos permitia dizer que o plano não tinha sido aplicado na sua integralidade, na sua totalidade, né? Tudo isso ainda sem adentrar no âmbito do conteúdo, né? Durante todo o segundo semestre de 2019, porque nós entendíamos que essa deficiência na forma ela acabava minando o processo de discussão. Quando a gente vira, né, essas mediações, essas nossas brigas e diversas conversas, elas acabaram conseguindo êxitos no sentido do adiamento, né? Em novembro não tivemos a Conferência das Cidades, e aí viramos o ano para 2020, e quando a pandemia exigiu o distanciamento, né? Eu me lembro, inclusive, que a reunião que aprovou as alterações dos conselhos municipais, a minuta já estava no contexto de recomendação dos distanciamentos, então, quando a gente entrou no modo remoto de vida, digamos assim, já tínhamos um documento desenhado a partir de uma discussão pouco qualificada da leitura da cidade de Natal, dominada de alguma forma pelo segmento empresarial e pelo segmento acadêmico, que eram em massa o que compareciam às oficinas, um documento também desenhado a partir da desconsideração dos trabalhos dos grupos voluntários que foram chamados a sistematizar, então voluntários da cidade inteira, revelando que a sociedade civil organizada, na verdade, tinha pouco ou nenhum poder de influência sobre as demandas que estavam sendo revisadas, né? Então, a gente chegou na conferência final, que foi, inclusive, refeita, né? Porque o Ministério Público suspendeu a primeira, que aconteceu em agosto do ano passado, por irregularidades técnicas, não pela ausência da participação, não pelo acesso dificultoso, mas por uma irregularidade regimental. Esses eram os argumentos que convenciam o judiciário, na verdade. Então, a gente chega com um documento que, em grande medida, foi desenhado pela Secretaria de Planejamento da cidade, a partir de decisão arbitrária do que deveria ou não figurar na revisão do plano, né, na revisão dessa lei. Então, na minha opinião, vai configurar um retrocesso monumental, né? A gente tem agora um protagonismo da infraestrutura de esgotamento como definidora dos coeficientes de aproveitamento do município. Temos o coeficiente 1 unitário também, mas agora a gente tem a possibilidade, onde antes tinha um coeficiente máximo 3,5, 5, né? A gente tem essa infraestrutura como dominante no processo de decisão da cidade e sequer está completamente instalada e operante, né? A gente tem um incremento do potencial construtivo indiscriminadamente, a fragilização das zonas de proteção ambiental, seja permitindo que se construa, mesmo sem estarem regulamentadas, seja alterando, reduzindo seus limites, a eliminação de áreas de controle de gabarito, inclusive em trechos que permitiam a visualização dos principais cartões postais da cidade de Natal, que é o Morro do Careca, né? O aumento do gabarito máximo sem nenhuma apresentação de estudo técnico para viabilizar, passamos de 90 metros a 140, sem saber de onde esse parâmetro está colocado, né? E aí, para citar alguns dos elementos mais polêmicos, né? Em resumo, eu acho que esse documento, esse plano, apesar dele ainda carregar consigo objetivos, diretrizes, que até foram empobrecidos do ponto de vista da redação, mas que ainda garantem o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território, ele, na verdade, vai se configurar em um novo plano, e não uma revisão. Um novo plano que prioriza no discurso o desenvolvimento socioeconômico sustentável, mas que, na verdade, propõe estratégias que consolidam uma visão de cidade exclusivamente com uma possibilidade de negócio, da competitividade, da atração de investimento e recursos, sobretudo, do capital da construção civil, né, e do capital turístico. Sara, obrigado pelo relato de fôlego também nesse pouco tempo. Depois das falas do Marcelo e da Sara, acho que acende um alerta para a gente. Parece que estamos vivenciando aí um tempo de desdemocratização, né, de redução das possibilidades de participação ou de captura dos mecanismos de participação por uma parte da sociedade ou por uma parte dos interesses da sociedade. Vamos ver aí com o Maurílio, nosso colega de São Paulo, se ele nos traz informações um pouco mais alvissareiras. Maurílio, como é que está o processo de revisão do plano diretor em São Paulo? É um processo que não se iniciou, parece, né? Tá para se iniciar, e como é que isso tem acontecido?
Bom, está em disputa. Primeiro, agradecer aqui o convite da FNA e a todos os participantes aqui presentes, todo mundo que nos ouve. Muito obrigado. E o processo aqui está em disputa. Ele ainda não iniciou. A Prefeitura fez o lançamento da chamada de entidades e da população para se cadastrarem um site que foi criado pretendendo essa revisão. Junto disso, a gente começou a integrar, criou e está integrando a Frente São Paulo pela Vida, que é uma frente que já conta com mais de 400 entidades, que está se negando a fazer o processo de revisão do Plano Diretor de São Paulo no período de pandemia, né? Não se negando a fazer a revisão, mas sim no período de pandemia. O que acontece? O Plano Diretor de São Paulo, o atual, ele foi revisado no governo Haddad, entre 2015 e 2016. Teve várias oficinas, audiências territorializadas, locais, muita mobilização popular e conseguiu avançar no sentido de melhor distribuir os ônus e benefícios do desenvolvimento urbano, que é um dos princípios aí do Estatuto da Cidade. Conseguiu colocar ali a prioridade para a verticalização e adensamento nos corredores, nos eixos estruturantes, né, valorizando ali o transporte público, mantendo ali uma dinâmica mais ativa dentro dessas regiões, protegendo os bairros de outros tipos de incômodo e etc. Conseguiu avançar com a outorga onerosa. Aqui, de maneira geral, a gente tem um coeficiente básico de 1, unitário de 1, máximo de 2. Algumas regiões isso varia um pouco, mas a gente tem a outorga, que é um recurso que vem aí das construções que superam esse coeficiente e que é destinado ao Fundurb, que é um fundo gerido aqui pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano e que leva a recursos, ações, programas, projetos, principalmente aí para a periferia, né? Então ele faz esse equilíbrio aí do recurso. Não foi fácil a aprovação. Quando o projeto do plano diretor anterior, quando ele estava na Câmara, movimentos de moradia aqui, a União de Movimentos de Moradia, a CONAN, a CMP, todos os movimentos aqui de lutas urbanas, sindicatos, tiveram que ocupar a Câmara para garantir, principalmente, a aprovação das áreas de interesse social. Bom, o que está colocado, o que está em jogo, né? A gente, em plena pandemia, o plano diretor ele tem que ser revisto, porque já se passou 5 anos, né? Essa é a previsão, mas em plena pandemia, o governo, né, por pressão do mercado imobiliário, está querendo com que ele seja revisto a toque de caixa. Esse setor não está querendo fazer uma revisão para levar mais habitação de interesse social às população que precisa, para controlar melhor o uso, ocupação, né? Abaixar o valor da outorga onerosa, reduzir o valor que eles deveriam pagar, né? Que vai para o Fundurb, que vai para as obras, principalmente aí para a população que mais precisa. Então eles querem, se eles pudessem acabar com a outorga, eles acabariam, né? Eles querem extrair o máximo lucro possível da produção urbana, em detrimento de todos os danos que isso causa se a gente não tem uma reversão aí, né? Seja em recursos, seja em obras de melhorias, etc. Né? E durante a pandemia, o processo de revisão do plano diretor já é um processo complexo, né? É uma lei complexa, é uma lei que ela deve ser destrinchada e explicada para a população de uma maneira mais simples. Tem que ser buscada a participação popular, porque é a lei que vai definir o rumo da cidade, né? Se a cidade vai atender ou não as suas demandas sociais, ambientais, de transporte público, de saneamento e etc. Mas a população, né, não consegue, ela participa principalmente através dos movimentos de moradia, das associações comunitárias,
né? E num processo que se pretende fazer virtualmente, essa população vai ser a mais prejudicada. Com certeza o mercado está preparado para fazer a revisão aí, já está no gabinete, inclusive, né? A proposta do mercado já está no gabinete, a proposta da população não está no gabinete, não vai conseguir chegar lá, a gente não vai conseguir mobilizar suficientemente a população para participar desse processo. Muitas pessoas têm dificuldade com a internet, não tem celular, não tem aparelho, não tem informação suficiente para ler os documentos que são pesados. Então, é uma revisão que o mercado ele quer fazer sozinho, ele quer negar a possibilidade, na verdade, a obrigação de todos os segmentos da sociedade fazer a participação e se fazer representado nesse processo. O mercado ele quer negar isso, né? Então, sim, ainda um movimento aí antidemocrático, né, desse segmento do mercado que só quer explorar a cidade, só quer ganhar lucros, e que não tem aí a atenção, principalmente dos programas sociais, que deveriam ser o principal objetivo das nossas leis, né? Atender e superar as nossas dificuldades sociais, ambientais e etc. Ótimo, Maurílio, acho que trouxe um excelente panorama e, como eu havia dito antes, infelizmente, apontando aí para esses rumos que nós estamos acompanhando em várias cidades, né, de planos diretores sendo tentativas de revisão de planos diretores em processos pouco participativos, especialmente aí no meio de uma pandemia, o que dificulta ainda mais. Então, nessa segunda rodada, eu vou propor a gente iniciar novamente com a Maria. E, Maria, é o seguinte: Belo Horizonte está com o plano aprovado, né? E aí eu gostaria que você nos contasse quais são as prioridades para a implementação pela Prefeitura, daquilo que foi pactuado e aprovado no plano, o que são as ações imediatas que a Prefeitura está providenciando. Mas nós fizemos um esforço concentrado para fazer essa transição de uma forma menos traumática possível, porque só a mudança cultural já era muito traumática, né? Eu fico ouvindo os companheiros aqui da mesa e fica parecendo que eu estou navegando no mar de rosa, mas não é verdade. A verdade é que eu já passei isso aí que vocês estão passando, mas quero dizer para vocês que não acaba, né? Isso aí, mesmo depois de aprovado, a luta continua. Isso é o processo de tensão, estica e empurra o tempo todo. Qualquer motivo vira um motivo, uma desculpa, uma ideia, né, de poder se aproveitar. Então, a Prefeitura se mobilizou para, ao menos, né, conseguir não permitir ou evitar que a transição de uma lei para outra, porque dessa vez nós não autorizamos o plano, a gente fez um novo plano, pudesse acontecer para o mundo do mercado imobiliário, dos arquitetos, das pessoas que trabalham com projeto, com aprovação, da forma menos traumática possível. Então, nós temos um investimento muito grande em mudar todos os sistemas, todos os processos, todos com o objetivo de simplificar. Isso começou com a própria lei. Nós fizemos uma leitura muito radical de uma necessidade de simplificar a legislação urbanística, porque a gente entendeu e tem bastante convicção de que grande parte da informalidade tem relação também com a impossibilidade de atender todas as exigências, toda a sofisticação, a excessiva sofisticação das leis urbanísticas. Então, nós fizemos uma leitura bem radical, assim, para simplificar a legislação, e agora a gente vem trabalhando na simplificação de procedimentos para facilitar a vida de quem precisa dialogar com essa legislação, para que a gente não passe o resto da vida nesse esforço gigantesco de discutir planejamento urbano, discutir legislação urbanística e conversar com um pequeno setor da sociedade, que é o mercado imobiliário formal, que é quem dá conta de entender todas essas leis complicadas, essa sofisticação que a gente traz. Então, esse foi um esforço grande, a gente investiu bastante, ainda está investindo, né? Há muita
muito problema ainda, né? Porque a legislação é nova, os arquitetos e os projetistas têm essa dificuldade ainda de entender conceitos, até a própria jurisprudência está sendo formada, mas esse é um campo grande de trabalho, e mesmo na pandemia, a gente conseguiu manter o sistema funcionando com informatizando mais de 80% dos procedimentos. A aprovação de projeto é 100% eletrônica, e assim a gente conseguiu manter a secretaria funcionando mesmo na pandemia. Mas dos aspectos prioritários do plano, a gente tem algumas frentes em desenvolvimento. A primeira foi a regulamentação de todos os instrumentos do Estatuto. Então, todos eles já foram aprovados em leis específicas e regulamentados e estão operacionais, com seus respectivos sistemas funcionando e tudo mais. A segunda frente de desenvolvimento, que a gente está bastante focado, é o desenvolvimento dos estudos de DOT, né? Os estudos de desenvolvimento orientado pelo transporte, que a gente já apelidou, né? Todo mundo já apelidou de DOT, que eles são baseados em três grandes regiões da cidade, onde tem uma concentração das estações e do sistema de transporte, e o estudo tem o foco de refazer, reorganizar, ou otimizar, ou melhorar essas áreas com base no triângulo, né, de mobilidade, espaço público e adensamento. Então, essa revisão é como se a gente fizesse em São Paulo, acho que eles chamam de projeto PIO, né? Mas assim, projeto localizado, mas é um recorte do território agora, mas um recorte do território com foco na implantação dos estudos que a gente está fazendo de adensamento dessas regiões. A segunda estratégia importante do plano que a gente vem fomentando é a ambiental, né? Belo Horizonte é uma cidade montanhosa, quem conhece sabe que a gente está quase que numa cordilheira aqui, exagerando, brincando um pouco, mas ou a gente está numa encosta que escorrega ou estamos no fundo de vale que inunda. Então, isso somado ao alto adensamento, a impermeabilização do solo que a cidade tem, um território bastante pequeno, quase todo parcelado. E as mudanças climáticas, né, os efeitos das mudanças climáticas, coloca para Belo Horizonte um desafio gigantesco. Então, investir nos processos, nos parâmetros, nos estudos de reengenharia, de engenharia verde, de aumentar... nós estamos estudando as soluções de drenagem decorrentes do plano, que pretendem fazer com que a cidade funcione como um sistema de drenagem, não só a rede de drenagem, então jardins de chuva e outras soluções que a gente vem fazendo experiências, implantando e tentando rever os grandes projetos na lógica das soluções baseadas na natureza. Essa é uma frente muito importante para nós. A outra grande projeto nosso, grande no sentido de tentar fazer essa inovação, trazer essa inovação para cá, é a utilização de um dos instrumentos do Estatuto, que é o consórcio urbanístico, para fazer produção habitacional de interesse social. Então, nós estamos tentando usar o estoque de terrenos públicos, que não são poucos, né, numa parceria com o setor privado, mas através de um convênio, do instrumento de convênio, para a ideia que, basicamente, que o terreno, a propriedade pública entre como seja remunerada com unidades habitacionais de interesse social. E, para isso, a gente criou uma série de instrumentos no plano diretor, só para passar muito rapidamente. A ideia, nós criamos um instrumento que se chama Benefício de Produção de Unidade Habitacional, que ele tem uma lógica de um título, um CEPAC, não, um título, que aquilo que produzir em terrenos determinados, com zoneamento de áreas de interesse social, como habitação de interesse social, para a faixa 1, você tem direito
a quantidade igual de metro quadrado para ser comercializado no mercado. E algumas outras coisas para tentar buscar dar equilíbrio e fazer a produção de habitação. Muito, muito bom, Maria. Como você disse, a travessia é tumultuada, né? Não é que aprova o plano e agora é só implementar. Eu gostaria de te dizer o seguinte: essa novidade que você trouxe do benefício com relação à produção de ZEIs, de produção de habitação para a faixa 1 em zona especial de interesse social, vai ser o nosso assunto quando você voltar. Então, eu gostaria que você detalhasse, né, ao invés, a gente tinha uma pergunta pré-combinada, a gente tinha meio acertado isso, mas acho que isso é uma novidade importante que acho que vale a pena compartilhar. Então, eu vou chamar o Maurílio para falar para a gente de uma cidade, né, que tem um plano diretor que foi premiado na ONU, né, o plano aprovado na gestão Haddad recebeu prêmios, tem efetivamente essa questão da necessidade de revisão, mas há outros aspectos previstos no plano diretor que não foram implementados e que não, né, o que a gente percebe é que não há essa pressa toda, né? Há uma pressa na revisão de alguns aspectos. Então, eu queria que você falasse, Maurílio, além de outras questões que eu vou te perguntar, assim, a outorga onerosa efetivamente tem sido um entrave para o setor imobiliário, porque isso é uma coisa que eles têm falado, né? Se não mexer na outorga, o setor imobiliário vai parar, no momento de pandemia isso fica muito complicado, a geração de empregos. Então, assim, é um aspecto que é importante que a gente se detenha, eu gostaria que você comentasse. E também nesse escasso tempo, que você nos fizesse algumas considerações sobre qual é o papel, né? Você que foi presidente do SASP, você que, né, conselheiro do CAL, qual é o papel das entidades de classe, dos arquitetos e dos movimentos sociais numa revisão de plano diretor e mesmo no monitoramento da implementação dos instrumentos que estão previstos? Bom, Patrick, importante pergunta que você fez, né? O discurso do mercado é que a outorga, ela, como você disse, né, atrapalha e dificulta aí a comercialização, a produção e etc, né? Mas, na verdade, o que é a outorga, né? Você tem na cidade uma ocupação que é limitada pela lei, né, um coeficiente de aproveitamento, né, que coloca ali, que é o coeficiente assim, mais adequado ali para a utilização da infraestrutura instalada, né, da capacidade de cada região de atendimento daquela demanda. E quando o mercado ele quer produzir além desse coeficiente, né, ele paga uma outorga, uma autorização para construir a mais. Né? Se ele está pedindo a outorga para construir mais, ele vai vender esses imóveis. E a outorga, ela é basicamente, aproximadamente o valor do metro quadrado do terreno ali naquela região. Então, significa o quê? Né? Se o empreendimento ele vai ter lá 100 unidades, com a outorga ele passa a ter 150. Então, são 50 unidades a mais que vão ser vendidas, né? E o preço da outorga, que é o preço menor até do que o próprio terreno, ele está embutido no valor da unidade que está sendo vendida. Então, onde está o prejuízo nisso? Não tem prejuízo. O final das contas, né? Esse valor, se o mercado não pagar a outorga, esse recurso vai ficar no bolso do proprietário, do dono da construtora, do vendedor do imóvel. Né? Ele não vai ser descontado do valor da unidade, porque o valor da unidade no mercado é o mercado que determina. Ele não vai dar um desconto, né, fazer uma habitação mais barata porque deixou de pagar a outorga. Isso é uma mentira. Então, é muito importante a gente mostrar isso, né, porque o mercado não afeta nada a venda dos seus imóveis, etc., a existência da outorga. Né, ela vai embutida no preço desse imóvel. Com relação à participação das entidades, a importância, né, dos movimentos sociais, dos sindicatos, né, dentro desse processo. Bom, primeiro que o plano diretor ele acolhe, né, dentro dessa revisão
as demandas de cada setor, de cada segmento da sociedade. Então, nesse caso, por exemplo, os movimentos de moradia vão lá e apresentam suas demandas, né, para a produção de moradia, para melhorias habitacionais, para regularização fundiária, né, para atendimento de infraestrutura, de equipamentos, etc. Então, é o lugar, é o momento, né, em que, na revisão do plano diretor, em que a população consegue opinar sobre como a cidade deve se desenvolver, né, sobre como que a prefeitura deve atender às suas demandas. E os movimentos, os sindicatos, eles organizam, né, essas demandas e apresentam e representam essas pessoas dentro de um processo de revisão. Agora, um processo de revisão que é correto, então, a revisão dentro de um período de pandemia, ela não vai ter nada disso, né? Ela vai prejudicar muito a participação, principalmente dos mais pobres, principalmente de quem mais precisa de um plano diretor, é quem vai ser alijado do processo, né? Por conta da dificuldade mesmo de fazer tudo isso, né? E compreender até essa lei, né? Esse plano, pela internet. Isso, para mim, é uma coisa incabível, é impossível da gente conseguir um processo adequado aí pela internet. Então, o papel das entidades agora, né, entrar na frente da São Paulo pela Vida, não se cadastrar no site da prefeitura. O sindicato ele se cadastrou antes do lançamento da frente, e num debate que a gente acabou de ter, só para finalizar aqui, na última reunião de diretoria, né, a gente está analisando como que a gente, né, na verdade, reforça a importância de não se fazer uma revisão do plano diretor dentro da pandemia, mas está atento para qualquer revisão que venha acontecer, para que não tenha os piores prejuízos, aí, principalmente nas questões técnicas. Então, a gente está avaliando também, né, acompanhando ali as diretrizes da frente, a judicialização desse processo, caso ele venha a ser seguido à frente. Tá ótimo. Maurílio, obrigado aí pelos esclarecimentos e pela resposta também completa e, ao mesmo tempo, respeitando o nosso tempo. Eu vou fazer agora uma pergunta que vai servir para as cidades de Florianópolis e Natal, né? São duas cidades em que a questão turística tem um peso econômico muito grande. E isso acaba tendo uma influência nas dinâmicas econômicas, sociais e urbanas, né? É lógico que isso aparece e influencia as discussões, não somente do plano diretor, mas de toda a legislação municipal, de uso do solo, as disputas pelos melhores lugares são acirradas nesse tipo de cidade e tudo mais. Alguns instrumentos específicos podem ser utilizados pelo plano diretor, né? Algumas coisas previstas no Estatuto da Cidade, inclusive, né? Com instrumentos que possam garantir a recuperação da mais-valia, instrumentos que possam fazer uma interlocução mais apropriada com a questão urbana, a questão ambiental, enfim. O Marcelo trouxe, inclusive, o exemplo lá da região sul de Florianópolis, né, que é uma região que está na mira da expansão imobiliária, enfim. Então, eu queria que tanto o Marcelo quanto a Sara pudessem falar para a gente dessas especificidades de rever, elaborar e implantar um plano diretor numa cidade que tem essas dinâmicas que trazem particularidades, né? A gente começa aí com você, Sara. Ok, Patrick, vamos lá. Nessa revisão, a discussão ao redor do turismo, ela se distancia um pouco do entendimento do turismo como um fenômeno social do tempo livre, um turismo que aproxima culturas, que pode proporcionar educação ambiental, patrimonial, o turismo da comunhão entre grupos sociais diversos, enfim, um turismo baseado na experiência, nas relações sociais. Essa é uma discussão, inclusive, que a gente tem feito atualmente bastante no Salve Natal, né, por esse viés. Ao invés disso, o que a gente tem visto é uma dominação do entendimento do turismo como uma atividade turística
com a denominação meramente econômica, né? E aí o turismo gerando, do ponto de vista urbanístico e na sua interseção com as políticas públicas, um campo aberto à espetacularização e à privatização do espaço. Um exemplo bastante emblemático disso é a própria intenção do chefe do executivo e, né, a sua relação com esse segmento bem estreita, ele que não participou de nenhum debate coletivo, que não esteve em nenhuma oficina, que abriu audiências com horas de atraso e sequer ficou para escutar, né, os outros veio para falar, ele levanta a bandeira muito clara da verticalização da orla, principalmente a orla leste da cidade, que é historicamente habitada por comunidades, por segmentos populares, né? Eu vou abrir aspas para o que ele disse, fiz questão de registrar aqui, para relembrar, ele falou, abre aspas, nossa orla é retrógrada, feia, decadente, depõe contra nós e contribui para que os turistas tenham uma visão equivocada da cidade, fecha aspas, é isso que ele acha, né? E aí, para superar esse cenário, a solução dele é transformar Natal em Fortaleza, transformar Natal em Balneário Camboriú, que são cidades que ele traz imagens, inclusive, sempre compara com essa orla, né? É assim que a discussão tem aparecido, é assim que o turismo tem aparecido como estratégia de desenvolvimento, já apareceu assim em outros momentos, na década de 80, com o primeiro esboço de verticalização da orla sul, no contexto da Ponta Negra, né, que é a nossa praia mais famosa, né, e aí isso acabou gerando um movimento reverso de grupos sociais, ativistas ambientais, que tinham um entendimento de um turismo vinculado à apreciação da paisagem, né, da interrelação dos espaços construídos e naturais, dessas relações que a cidade, pela sua condição geográfica, proporciona, né, seja visuais em direção à duna, seja em direção ao mar, seja em direção até o rio, que é um pouco secundarizado, mas a gente tinha esse entendimento, né, e aí esse histórico permitiu a gente construir desde o final da década de 80, um conjunto de instrumentos, um conjunto de proteções em direção a essas paisagens e também às populações que estavam ali margeando, habitando aquele entorno, que são as zonas de proteção ambiental, né, que aí protegem nesse sentido, qualificando do ponto de vista mais ecológico, né, e aí a gente também tem as áreas especiais de interesse social que dialogam com essa relação paisagística, né, também, e, claro, no contexto do direito à moradia, e temos também, chamamos de zona, né, mas tem uma característica de área especial de interesse turístico, e, na verdade, elas foram pautadas com interesse paisagístico, né, em função desse entendimento, dessa relação intrínseca entre a paisagem e o turismo, e aí esse instrumento, ele nos permite, além da restrição do uso do solo, né, um forte controle de gabarito. Então, em Natal temos 4 zonas que vão margeando toda a costa da cidade, né, quase todas são regulamentadas, mas ainda assim elas sofrem um processo de pressão a cada novo ciclo de revisão do plano, né, a Zona Especial de Interesse Turístico da Via Costeira, para quem conhece Natal, né, um projeto que faz, inclusive, parte do Parque das Dunas, que é uma unidade de conservação, cujo projeto tem a assinatura de Burle Marx, e que a gente, teoricamente, era para ter um conjunto de jardins e acessos públicos à orla, margeando toda a praia da Via Costeira. Isso nunca foi realizado, e agora a gente tem em cena, em tela, uma intenção de diminuir o lote mínimo dessa zona, dessa área especial, né, aumentar a taxa de ocupação, permitir a construção de condomínios em regime de multipropriedade, como se isso fosse um estímulo ao turista que vem a Natal, né, que, na verdade, vem na busca dessas paisagens, dessas visuais, dessas relações com as nossas belezas naturais, né. Então, tudo isso em uma região de fragilidade ambiental, né, que já atualmente sofre com processos erosivos. A Maria trouxe essa pauta na discussão no seu contexto local, a gente sequer teve a oportunidade de discutir isso, nunca foi sequer levantado os potenciais riscos, né, em função das mudanças climáticas que foram discutidas nesse contexto, a gente sequer colocou. Então, esse é mais ou menos o desenho do que o turismo, né, essa discussão, como ela apareceu, na verdade, nesse processo que a gente está vivenciando. Muito bem, Sara. Eu vou aproveitar para registrar, eu ia fazer isso antes, que o coletivo Salve Natal, ele foi um dos premiados no ano passado pela FNA, né? Inclusive por
por essa atuação ativa na campanha do plano diretor, né? Marcelo, a palavra é com você. Então, Patrick, como é que esse fato aparece, que essa dimensão do turismo aparece nas discussões de revisão do plano diretor, né? Vai na linha do que a Sara pontua, né? Que persiste essa ideia de pautar a questão turística aqui em Florianópolis pela economia, né? E não para potencializar componentes do próprio direito à cidade sustentável, que é colocado lá no Estatuto da Cidade, como forma até de alavancar esse turismo, né? A impressão que passa, né? A impressão que nos causa, muitas vezes, é que, assim, que se esquece o que é que traz as pessoas aqui para Florianópolis. As pessoas não vêm a Florianópolis, né, para tirar uma foto do lado da Ponte Hercílio Luz, como alguém vai a Paris tirar uma foto do lado da Torre Eiffel, né? O que é cantado em verso e prosa, país afora, até pelo mundo, são as belezas naturais dessa cidade agora que convencionou se chamar de Floripa, que de um apelido carinhoso virou um selo de mercado, né? Então, você vem a Floripa, você vem seduzido pela ideia de conhecer praias, de ver o verde, de ver a profusão de Mata Atlântica e de biodiversidade que tem aqui. E parece que isso não serve, não aparece como referencial apropriado para se discutir a questão turística e a potencialização do que o território, do que o planejamento territorial e do que a própria política urbana local pode oferecer para estimular esse turismo, né? E até sob essa lógica econômica também de gerar a tal cadeia de emprego que se diz que ele poderia gerar. Mas o que é interessante é que, na verdade, para a população, pelo menos para a opinião pública, não aparece não figura o que pode ser promovido ou o que pode ser aplicado na relação entre turismo e produção de espaço urbano, por exemplo. O que aparece sempre é o discurso, né, que ancora na necessidade de alterar o plano diretor para garantir que esse setor sobreviva. Então, assim, a gente vê aqui em Florianópolis que o potencial turístico, né, o valor do turismo, o que desperta interesse por essa cidade e que pode desencadear outros tipos de economia focado no pequeno e no médio, né, e não no grande, isso não parece ser tão valorizado aqui, né? O que a gente percebe é que o discurso do turismo fundado na economia ainda é fundado na economia para um determinado recorte do setor econômico, aquele do grande empreendimento, aquele do turismo predatório, aquele do turismo gafanhoto, que depois que explora tudo vai embora, né? Eu me refiro não ao turista, mas ao empreendedor, muitas vezes, né? E a gente não vê uma preocupação em identificar realmente quem é essa economia local que protagoniza o turismo aqui. Qual é realmente a grande cadeia produtiva no turismo em Florianópolis que gera emprego, renda de forma extremamente capilarizada e não só dentro do grande hotel ou do beach club, né? Qual é o turismo que pode ser incrementado por uma política de criação de espaços públicos aqui, como, por exemplo, esse turismo de navegação, que se fala muito para grandes cruzeiros, grandes empreendimentos e marinas privadas, né? E não se pensa na relação íntima, intrínseca que existe aqui, de boa parte da população com o mar, para, por exemplo, pensar em marinas públicas, né? Que pode também alavancar e trazer pessoas também e incrementar esse setor, né? Então, assim, o debate hoje, o que se discute hoje com relação a turismo aqui em Florianópolis, né, não passa por que pode ser utilizado, né, o que pode ser aproveitado, apropriado, como ganho para a cidade, mas para a cidade como um todo. Esse discurso que se trabalha em prol, por exemplo, de uma alteração de zoneamento que permita a ocupação de determinadas áreas, que permita o fomento a determinados empreendimentos, inclusive turísticos, né? A gente não vê uma linkagem direta sobre qual o ganho efetivo para a cidade, qual o retorno efetivo que tem. Parece que é muito na perspectiva patrimonialista, né? Na perspectiva do proprietário, do ganho que aquele setor vai ter sem retorno nenhum, né? Não se fala
efetivamente nessas potencialidades. Então, para concluir, assim, em resumo, o que você pode dizer assim, é que o turismo é mais utilizado como mola propulsora de um discurso que anestesia toda e qualquer transformação que visa promover inclusão socioespacial e sustentabilidade urbano-ambiental, não é? Ele não é utilizado como ferramenta justamente que pode potencializar o contrário, que possa garantir direito à cidade, né? Então, e aí pede, que acho que foi quando caiu o sinal, quero que eu diga que eu acho que pede um debate, que eu acho que um debate tem que ser travado em nível nacional para discutir o seguinte, afinal, quem é esta tal economia local? Será que ela está só restrita a esses setores que aparecem? E desses setores ainda tem um recorte, porque assim, quem disse que a grande construtora que está ali no núcleo gestor de um plano diretor representa a construção civil? E aí eu esqueço do pequeno, médio empreendedor do ramo, né? Eu vou esquecer. Então, as grandes imobiliárias, não, pensa o pensamento imobiliário. E o pequeno corretor de imóvel que está ali no bairro, na localidade, que não aparece. Os interesses dele estão ali, não necessariamente. Ótimo, Marcelo. Eu havia dito que a nossa prota está boa, mas ela caminha para o final. E nessa terceira rodada, eu queria... É uma questão mais ou menos geral. Aqui, né, os arquitetos estão em maior número, o Marcelo é advogado. Além daquela questão específica que eu pedi para a Maria detalhar para a gente, né, com relação à produção de habitação de interesse social, considerando que as cidades estão em disputa e ouvindo vocês todos aqui ao longo dessa conversa, essa disputa tem ganhadores e perdedores muito claros, né? E me parece que os ganhadores têm sido muito poucos. Então, independentemente do contexto de pandemia, a discussão dos planos diretores é uma discussão distante da população, né? A Maria até mencionou isso, você acaba produzindo uma legislação que dialoga com uma parcela muito pequena da sociedade. Então, nós como arquitetos urbanistas, acho que temos um papel muito importante para ajudar a equilibrar essa equação. Que papel é esse? É ajudar a traduzir para a população que mecanismos são esses que produzem as cidades, como é que os planos funcionam ou não funcionam. Então, eu queria que vocês falassem disso, né? Qual é o papel que arquitetos, advogados e outras pessoas que trabalham com essa questão urbana têm na democratização da discussão das nossas cidades. As considerações que eu gostaria que vocês fizessem aqui nesses momentos finais da nossa conversa. Vamos começar com o Maurílio? Vamos lá. Bom, nós arquitetos e outros profissionais também, a gente, para fazer um projeto, aprovar na prefeitura, né, e seguir toda a determinação legal, né, a gente tem acesso a essas informações, e eu acho que o principal papel é o de ser formador, né, de difusor dessas informações para a população. Não só para os clientes, para as pessoas que os arquitetos estão atendendo, os movimentos, etc., né, mas através aí dos sindicatos, dos institutos, das organizações profissionais, levar informação para o povo. Eu acho que isso é muito importante, né? Tá do lado do povo, porque como ficou bem claro aqui, né, o mercado não está do lado do povo, o mercado ele quer exponenciar seus lucros, ele quer explorar, né, o espaço urbano, explorar o mercado imobiliário. Então, acho que a gente tem que estar do lado do povo, né, destrinchando essa lei, né, explicando sobre ela e mostrando como que ela pode, na verdade, melhorar a nossa vida. Agora, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que dizer é que muitas vezes assim, a gente só ouve falar de plano diretor a cada 5 anos. Né? E como que ele é implementado, como que essa lei muda a nossa vida, né, a nossa realidade, o que acontece aí nesses 5 anos, né? Eu acho que é um hiato muito grande, acho que a gente fica muito preso só no debate, e na hora da gente,
acompanhar as ações práticas, a gente tem ainda poucos instrumentos para isso. Então, é importante também, né, que os arquitetos, que a população, que os movimentos sociais, né, cobrem uma estruturação em que a gente possa acompanhar melhor, acompanhar mais de perto o processo de implantação. Eu acho que é importante a gente ter conselhos de bairro, conselhos locais que possam fazer um controle social maior. São Paulo é muito grande, tem várias subprefeituras, cada subprefeitura é praticamente uma cidade, mas há uma concentração muito grande de profissionais, não fora das subprefeituras, mas nos setores, nos organismos centrais da prefeitura. Eu acho que é importante a gente cobrar que as subprefeituras tenham maior estrutura para atender a população lá na sua localidade, até porque a organização é o órgão da prefeitura que está mais próximo ali da realidade local, né? Acho que a prefeitura tem que ter mais concursos públicos. Concurso público é uma forma da gente participar também, né? Tanto concurso de projeto, para a gente apresentar projetos, mas concurso de contratação de profissionais. Há muito tempo a Prefeitura de São Paulo não contrata profissionais da área da arquitetura, da engenharia, ciências sociais, e acho que a falta de profissionais, ela leva também a uma dificuldade de atendimento das diretrizes do plano diretor, especialmente para a população mais pobre, né? E uma coisa que a gente tem que dar um jeito de superar, a gente tem uma dificuldade muito grande do órgão público contratar, né, pequenas construtoras, pessoas, profissionais autônomos, para implantar, para participar das obras, para participar dessa produção da cidade. E aí é uma questão assim, que vai para a lei de licitações, vai para outros âmbitos aqui da nossa discussão, mas a gente tem que achar um jeito, né, da população aí, com uma MEI, com um CPF mesmo, como autônomo, trabalhar para a prefeitura, dentro dos planos, dentro dos diretrizes, dos projetos que a gente discute aqui. Tá certo. Sara, e você? É uma pergunta não tão fácil de responder, né, Patrick? Eu concordo que, como você falou no início, né, um debate árido, técnico, pouco atraente à população de uma forma geral, e eu não sei se a atual estrutura do sistema de planejamento que tem buscado garantir a participação, de alguma forma, né, da sociedade na formulação, na implementação do plano no âmbito do município, nesse hiato, né, que tem nesse período, que são os conselhos, né, na verdade, eles não estão dando conta de reverter isso, não estão dando conta de mitigar, não estão dando conta de fazer essa ponte, né. Eu acabei não falando em função do tempo, mas no caso da revisão de Natal, foi também nos conselhos, onde se deu um grande embate e grande parte das alterações na minuta de lei que hoje nós discutimos e alterações na direção do desmonte da proteção ambiental, no desmonte da proteção social, porque ali também estão representados, claro, com razão e com muito peso, os representantes dos setores produtivos, né, do capital imobiliário, da construção civil, do turismo. A cidadania tem um lugar de pouca influência nos conselhos, apesar de ter cadeiras. Então, é lógico que eu não vou dizer que a partir desse caso em Natal, a atuação dos conselhos é danosa, ou que esse segmento em específico, A ou B, não deve ter representatividade, longe de mim, né? Mas eu vou dizer que a gente precisa qualificar a inserção desses conselhos, qualificar a participação da sociedade através dele, qualificar os termos da participação desses conselhos nos próprios processos de elaboração e revisão de planos diretores. Novamente, para o caso de Natal, se a gente for olhar do ponto de vista numérico, a gente talvez tenha tido o plano diretor com mais intervenções na história da cidade. Mas quem é que, de fato, tem e teve, né, já que ainda estamos em processo, o poder de influência sobre o que está sendo revisado, né? É isso que importa, na verdade, né, esse poder de influência. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta, né, nós, como profissionais, enquanto, né, reunidos em sindicatos, como academia, como essa rede de profissionais engajados com essa pauta, a gente precisa chegar junto das periferias, chegar junto das comunidades vulneráveis para construir um projeto de emancipação, um projeto de ruptura com essa condição de subserviência às estratégias institucionais de participação que a gente tem visto
que não estão alcançando, né, o resultado esperado. Na verdade, estão criando uma espécie de ilusão da participação, por melhor intencionadas que elas sejam. Então, em termos de um projeto de construção a médio prazo, vamos dizer assim, numa visão de autonomia das comunidades, a gente não vai precisar engajar, mobilizar especificamente para atuação em processo de revisão X ou Y, né? Porque estaremos nessa possibilidade, nesse horizonte que eu apresento, em um contínuo engajamento, né, com essas comunidades. Eu não sei se eu respondo, mas me parece um bom horizonte para pensar, né, uma boa estratégia. Marcelo, então, aproveitando essa fala da Sara, nós estamos conseguindo chegar junto com a população? Nós estamos conseguindo falar como profissionais uma linguagem que a população compreende? Pois é. Assim, olha, acho que precede a questão da linguagem, sabe, Patrick? Tudo bem que muitas vezes ela pode ajudar nesse sentido, mas acho assim, tudo começa por tentar recuperar ou construir, né? Na maioria dos casos é construir a confiança e credibilidade das pessoas, né? Reconstruir ou construir a credibilidade das pessoas nos processos participativos de formulação de política pública. Acho que é a primeira coisa, né? Some-se esse descrédito que se criou, né? Que se criou esse senso comum aí absurdo de rebaixamento da política, né? E some-se isso some-se essa desconfiança com a política, né? O caráter pouco estimulante também desse processo de formação de política pública. A Sara bem coloca, né? A gente tentar pensar na linguagem, a gente tentar, o Maurílio também coloca isso, né? Do discurso, tentar chegar junto, mesmo que você chegue junto, né? Eu acho que a ideia é você chegar junto de peito aberto e dizer, olha, nós estamos aqui para facilitar um processo a ser construído a 1000 mãos. Esse recado tem que ser dado para as pessoas. Tem que ser dado um recado, me parece, né? Não é nem um recado, tem que ser levado uma notícia de que hoje o jogo do planejamento, o jogo da política urbana tem outras regras que pedem a participação. Agora, você tem que chegar com um discurso de sensibilização, antes de pensar em divulgação, mobilização, mas de sensibilização, né? Para recuperar essa credibilidade. E também você tem que produzir coisas nas quais as pessoas possam se ver no processo. Então, assim, a pactuação da metodologia participativa de um processo. O que eu li essa semana, um texto, acho que até você, Patrick, que me encaminhou, acho que é Alexandre Benoit, não sei se é Benoit ou Benoit, quando fala o nome, né? Que as cidades, intitulado, que saiu na Folha, as cidades precisam de ação emergencial para evitar colapso urbanístico, ele abordando a questão da mudança, né? Que pede a revisão de tudo que moldou as cidades do século passado a partir do que aconteceu aqui na pandemia. Ok. E aí, no final, ele diz que uma ação emergencial, né, aí aspas, né, significa em todo mundo dirigir a produção do espaço urbano para o real interesse coletivo. Né? O planeta inteiro dirigir a produção do espaço urbano para o real interesse coletivo. Aí eu pergunto, como dirigir a produção do espaço urbano para o real interesse coletivo sem democracia participativa e até sem democracia direta? Se a gente quer mudar e reverter essa forma de lidar com a produção do urbano, né, me parece que o compromisso e o como chegar junto, Patrick, passa necessariamente pelo compromisso e o entendimento de que essas coisas não andam sem democracia participativa, sem democracia direta. Que essas coisas não andam sem experiências de troca importante entre o responsável, o arquiteto urbanista responsável. Vou concluir dizendo que o arquiteto urbanista ou arquiteta urbanista responsável técnico pelo plano diretor, ele precisa compreender, né, muitas vezes, muitos colegas precisam compreender que a resposta muitas vezes não vai estar na técnica, vai estar no saber popular. Então você tem que ter essa sensibilidade para criar canais de comunicação no qual esse saber popular se entrelace com essa produção técnica, agora que resulte em algo, em linguagem clara e acessível, que a população possa... Olha, dessa decisão, dessa medida técnica, tem muito do que eu falei. Isso eu acho que faz você chegar junto e ser chegado. Isso eu acho que faz você ter o processo... É um caminho, não é receita de bolo, obviamente, porque essa, como disse a Sara, é uma pergunta complexa para se responder. Mas é um caminho. Bacana. Maria, então, assim, aproveitando essa deixa do Marcelo,
acho que um caminho é ter instrumentos que efetivamente democratizem a cidade. Fala daquele instrumento que você disse que Belo Horizonte criou, né, sobre a possibilidade de transferir potencial quando se constrói habitação de interesse social. Tá, eu vou fazer esse recorte aqui, mas depois eu quero que você me permita comentar esse outro ponto, que é um ponto que eu considero muito caro. Claro. Aqui a gente criou um zoneamento chamado AIS, Área de Interesse Social. Escolhemos terrenos muito bem inseridos na cidade, e bons terrenos, e esses terrenos receberam esse zoneamento de área de interesse social, ou seja, só se pode produzir nesse terreno habitação de interesse social. Isso é uma luta tremenda, porque o proprietário de terreno, via de regra, não se conforma, né? Ele se sente atingido no seu direito de propriedade, a gente precisa ficar no convencimento que o direito de propriedade é diferente do direito de usar a propriedade, mas, enfim. E a gente, isso já estava no nosso plano diretor anterior, mas a gente observando, monitorando as iniciativas de tentar produzir habitação, a gente foi percebendo que precisava equilibrar melhor as regras de produção para que o negócio fechasse, a conta fechasse. Porque ninguém vai fazer habitação social se a conta não fechar. Para levar prejuízo, ele deixava o terreno lá, um bom terreno em área de infraestrutura, especulando. Então, a gente criou algumas regras, que eu vou falar rapidamente, mas elas estão no site da Secretaria de Política Urbana, da Prefeitura. Quem quiser conhecer, faz contato conosco. A primeira é que ele pode usar desses terrenos 30% para qualquer outro uso. Então, 70% ele tem que destinar para habitação de interesse social, e desses 70%, os 30% ele pode fazer qualquer outro uso, comercial, não comercial, habitação de mercado, o que ele bem entender. E a gente ainda assim, como os terrenos são muito bem inseridos, a gente viu que a maior parte das vezes a conta não fechava, ele precisava de um aporte do poder público, alguma coisa para a conta fechar, ele poder produzir uma habitação que ele ia vender com preço determinado por nós, né, assim, pré-estabelecido, o enquadramento e habitação social. Então, a gente criou esse mecanismo, que é um direito que ele adquire de produzir aquilo que ele produzir em metragem quadrada no terreno para habitação de interesse social para a faixa 1, ele adquire o direito de transferir igual potencial para o mercado da cidade, em qualquer zoneamento, exceto os protegidos, obviamente, né, os zoneamentos de proteção, mas é a única possibilidade em que se pode ultrapassar o coeficiente máximo, esse já atingido, aí, adquirido por outorga. Então, como se ele ganhasse um novo terreno. Ele ganha um volume, ele compra, né? Sim, ele é remunerado, muito bem remunerado, porque ele pode vender isso para locais muito mais valorizados, e é um mercado específico, porque só essa produção pode fazer. A ideia é um pouco essa, depois quem tiver interesse, quiser saber mais detalhes, a gente está à disposição para mandar legislação, enfim. Ótimo. Agora, voltando ao tema, né, da participação, esse tema, eu acho assim, que queria dialogar um pouco com o que foi dito aqui, que, primeiro, assim, eu entendo que tudo que eu ouvi aqui, na verdade, é tudo igual, né, como sempre foi, só muda o endereço, muda a cidade, muda os atores, mas a história é a mesma, né? E é uma história da cultura brasileira, né? Assim, cultura patrimonialista, conservadora, e que não tem interesse em mudar esse estado das coisas e a relação do Estado com o capital financeiro, o capital imobiliário, já é conhecida por todos nós, né? O que vem, o que é novo, o que é importante, são os espaços que a gente conquistou.
e que vai ter que continuar conquistando e vai ter que continuar lutando por eles todo o tempo. Então, não tem, como eu falei desde o começo, assim, não tem um lugar que a gente chega e fala, ufa, eu consegui. Aqui em Belo Horizonte a gente conseguiu. Não é isso. Eu avancei, eu dei mais um passo. Né? E eu fico sempre com aquela perspectiva de, assim, mesmo de utopia, né, do Galeano, é a resistência, né, da sociedade civil, é a participação popular, é o nosso comprometimento com isso, é o nosso envolvimento. E isso é caro. Eu falei assim, a primeira frase, assim, isso dá trabalho porque a gente tem que traduzir isso em linguagem que as pessoas entendam. Né? O plano diretor nada mais é que tudo que interfere na vida de qualquer pessoa. Então, todo mundo sabe discutir isso, mas a gente precisa transformar isso em alguma coisa que as pessoas entendam, consigam defender, consigam brigar, consigam sentir o impacto que aquilo traz na vida delas. Eu acho que é a única coisa que nós podemos fazer. Eu vejo como nós avançamos, né, com esses modelos de participação, com essas instâncias, também o setor conservador aprendeu isso, né? E é fato que hoje a gente verifica uma apropriação desses espaços por esses setores, e isso é muito grave. Né? Esse é muito grave. Então, além da gente estar desafiado a resistir e a avançar num momento político muito complicado que a gente passa, a gente também está sendo desafiado a inovar. Né? Nós temos que descobrir novas formas, novas maneiras de mobilizar e novas maneiras de avançar nisso. Quer dizer, discutir um plano diretor em plena pandemia é quase um crime, né? Assim, é uma afronta. Então, dentro desses espaços, sabendo que a maior parte das pessoas nem internet tem, né? Nem acesso, nem tem condição de fazer uma coisa dessa, é quase um crime contra as nossas cidades. Eu espero, assim, de coração, que vocês resistam e que não desistam desse papel. Obrigada. Gente, foi um papo incrível, foi muito bom conversar com vocês. Nós vamos ter que encerrar quase que imediatamente, sem as despedidas de vocês, mas eu acho que foram falas bastante contundentes e que trazem sempre essa a utopia como possibilidade, a necessidade da gente continuar fazendo essa construção, que, como todos vocês disseram, é constante, é coletiva, é trabalhosa, ela tem um custo muito alto, inclusive, né, pessoal e financeiro, mas ela tem valido a pena porque temos conseguido alguns avanços. Então, em nome da FNA, eu agradeço enormemente a disposição de vocês contribuindo nesse debate, que foi um debate super importante. Quero agradecer a quem nos assiste, e vou dizer que essa live ela vai ficar disponível na plataforma exclusiva do 27º Congresso da União Internacional dos Arquitetos 2021, no canal do YouTube da FNA. Convidar também vocês a assistirem o FNA Cast, que é o nosso podcast, que está disponível no SoundCloud e no Spotify. É isso, pessoal. Um abraço a todos vocês e vamos nos encontrar em novos papos, esse papo foi realmente bastante animador. Um abraço. Essa foi mais uma produção da FNA para o IA 2021. Esperamos seguir debatendo sobre a arquitetura e as nossas cidades. Até a próxima!